Pessoal, vamos agora fechar a nossa implementação, tá? Sempre considerando a questão da responsividade. E qual que é a ideia? Tá? A ideia é que na nossa página que nós estávamos trabalhando, esta daqui, né? Vou colocar aqui o inspecionar para me permitir redimensionar. A hora que a gente vai reduzindo, né? Aqui já começou a dar um probleminha. A gente vai reduzindo, tá? Distorcer um pouquinho mais, ó. O meu menu, ele já começou a bagunçar, né? Não cabe no tamanho, ele já começou a jogar os itens para a linha de baixo, natural, tá? Mas se a gente continuar diminuindo esse cara aqui, colocar no mobile, por exemplo, né? Já ficou estranho esse menu dessa forma aqui, como tá, né? Cada botão, inclusive, com o seu respectivo tamanho, logística de um lado, o menu espremidinho do outro. Aqui embaixo, ó, as imagens também já começaram todas a se espremer, os planos, né? Não ficou legal, né? Então é interessante que a gente adapte o nosso site aqui para as resoluções mais baixas, para os tamanhos de telas mais baixos, tá? Aqui eu fiz um exemplo, né? Já deixei pronto assim como na aula anterior. Se a gente for diminuindo, né? O sistema ele vai se adaptando de maneira bem mais bonitinha, né? Do que estava. Se a gente for fazer a comparação, né? Vamos montar de novo aqui, tá? De maneira bem mais bonitinha. Aqui, obviamente, eu já estou colocando todos os componentes novamente, né, para aparecer. Mas só pelo que a gente já consegue enxergar, está mais bonito que no anterior, né? E se a gente reparar o que está acontecendo aqui, né? Basicamente, né, no meu menu, ó, vamos ver a transição do menu, tá? O que aconteceu aqui no menu, tá? Eu peguei e, ao invés da orientação row, eu passei para a orientação column, certo? Ó, row, column, e defini um tamanho, obviamente, do width do menu para ficar todo mundo igualzinho, tá? Vamos ver mais para baixo, tá? Aqui não mudou muita coisa, ó. Essa parte aqui, né? Tem hora que tá com 4, hora que fica com 3, hora que fica com 2, hora que fica com 1, tá? Mas se vocês repararem aqui, né, como eu tô com o wrap, né? O wrap automaticamente, se não cabe, ele joga para a linha de baixo, tá? Então, não precisei alterar a orientação desse caso aqui. Precisei alterar algumas coisinhas só para ficar um pouquinho mais bonitinhos, que a gente já vai ver. Aqui embaixo, tá? Perceba, ó, que tem os planos, certo? A hora que eu juntei, eles passaram aqui, ó. Obviamente que aqui o contato pro chatbot não coube em formato menor, mas ó, eles passaram, tá? É que aqui eu estou espremendo o carinha aqui para ficar um tamanhozinho menorzinho, mas não precisa necessariamente ser dessa forma, posso colocar um tamanho maior, tá? Mas ó, a orientação deles, né, não diria que a orientação mudou, né? Eles continuam sendo o display deles por coluna, ainda continua sendo uma coluna, mas eu aumentei, tá, a área desse cabeçalho aqui, de forma que eu não precisasse dar o wrap, né? A hora que o cabeçalho atingisse um limite, eu começasse a colocar as colunas para o lado, tá? Então essa foi uma das modificações, mas a gente vai ter que tomar cuidado na hora de posicionar esses caras dessa forma, e não vai ser tão direto só utilizando o Justify Content Center. Aí eu vou mostrar para vocês. E além disso, né, aqui de fato bem simplesinho de novo, né? Mudei a orientação deles, um determinado tamanho aqui era por row, tá? E aqui passou a ser por column, tá? E aqui embaixo também, né? Tava só com o Align Item Center, né? Mas aí ele centralizou todo o parágrafo, e quando fica menorzinho, né? O parágrafo, como não tinha alterado o alinhamento dele, esse conteúdo ele ficava para cá. A gente pegar aqui dessa forma, e aí é só alterar o alinhamento do texto também, tá? Então a gente vai
começar a trabalhar na questão, tá, da responsividade nesse vídeo. Bom, então eu vou alterar para esse carinha aqui, que é o cara que me interessa. Tá? E aí vamos começar pelos maiores aqui, né? A hora que eu vou diminuindo, quem é que vai dar quem é que vai errar primeiro aqui? Quem é que vai, vamos dizer assim, se transformar ou fazer algo errado primeiro? Tá? A gente está percebendo que a hora que eu cheguei aqui mais ou menos no 1200 e alguma coisinha, até aqui no 1230, tá razoável, né? Mas o espaçamento aqui tá pouco, então eu vou colocar 1250 até a hora que chegar aqui, né? Para baixo de 1250 eu vou ter que fazer alguma coisa para acertar esse menuzinho, tá? E de cara eu vou aproveitar que eu tinha algo oculto aqui. Deixa eu pegar os comentários. Deixa eu display none aqui, display, 2 pontos, none, isso, achei que estava comentado, aí que besta. Eu vou tirar esses dois displays none daqui, então comentar, e vou comentá-los de forma que os outros apareçam aqui na tela, tá? E que a gente consiga, de fato, trabalhar a responsividade em cima desses caras aqui também, tá? De cara eu tô vendo que tá pegando aqui embaixo, né? Tá unido. Eu já vou colocar naquela div de resultados. Aproveitar o embalo, div resultado. Eu vou colocar um margin bottom 20px. Eu não havia reparado que estava pegando. Pode ser 40 também, vai. Legal. Só para deixar esse espacinho aqui embaixo. Certo? E vamos começar a trabalhar nesse cara aqui. Bom, a gente viu que era mais ou menos 1200, né? Então vamos colocar uma media query para isso, só que para fazer esses caras aqui eu vou deixar da mesma forma como eu fiz anteriormente no produtos, na página de produtos. Eu vou colocar um estilo CEPS responsividade, tá? Deixar um CSS só para a questão da responsividade. Vou criar o arquivo, tá? E aí vamos começar aqui pelo @media. Por padrão aí o screen, né? Então a gente precisa colocar. Então até o max width de 1250px eu vou ter que fazer uma modificação, porque acima de 1250 vai ficar esse cara normal que tá. Então até 1250, né, eu vou ter que fazer uma modificação para lidar com esse cara. E qual que vai ser a modificação que eu vou fazer? Tá, vamos lá. Primeira coisa, tá? Se a gente reparar na nossa referência, vou colocar aqui, ó, esse carinha, esse botãozinho verdinho, tá, que estava aqui na direita, ele foi lá para baixo, tá? E aí eu tenho algumas opções para fazer isso daí, né? Eu posso começar a colocar o display block, por exemplo, numa div que tiver esses carinhas aqui, aí ela vai ocupar ali inteira, automaticamente o botão vai para baixo, tudo. Mas como a gente está dentro de um componente que tem num container, perdão, que tem aqueles dois componentes, né? Um é o formulário. Opa, tá aqui. Dentro desse form aqui, né? A gente tem uma divisão que contém os itens do formulário em si, não que o botão não seja um item do formulário, mas enfim, tem uma divisão separada para aquilo, tá? E depois tem uma outra entrada, um outro componente aqui para o botão cadastrar. Então, tecnicamente, está neste nível aqui, né? Ou se eu considerar esse cara como sendo um container, eu vou ter dois flex items, tá? Um da divisão e o outro do botão. Então, uma das formas que eu posso fazer é pegar esse form busca, né? Vou colocar aqui form busca, e aí eu vou alterar o display dele, display, não precisa alterar o display dele para flex, né, cabeçudo, mas eu vou alterar o flex direction, porque ele já tem o display flex, então só precisa alterar o flex direction.
eu vou passar ele para column, certo? Bom, se a gente fizer isso, vou atualizar a página. Opa, não é esse, cabeçudo, tá? Atualizei. Legal, ó. Esse cara aqui, ó, ficou um componente em cima, um componente embaixo, um item embaixo, né? Um item em cima, um item embaixo. Lembrem que, por padrão, né, o item é stretch, né, o align self dele é stretch, ou seja, ele estica, né, na perpendicular do main axis é a coluna, agora minha perpendicular é o eixo horizontal, certo? O eixo de linha. E aí ele deu uma esticada, então não ficou tão legal ainda, tá? E se a gente continuar diminuindo, né, ainda também não fica legal, porque esse cara aqui tá com um tamanho grande, tá? Então, vamos modificar esse cara aqui. Bom, que eu posso fazer para modificar esse cara? Uma das coisas que eu posso fazer para ajudar, né, eu tinha forçado esse cara aqui a ficar com o display dele inline, desculpa, tá? Eu vou voltar ele para block. É o hashtag search display block, colocar um width de 250 px, tá? Ele já ficou com essa carinha, ó, como ele é o display de block, o buscar ficou em cima, ele ficou embaixo e os itens já ficaram um pouquinho embaixo. Para dar um espacinho desses carinhas aqui pro pessoal de cima, tá? Eu poderia colocar uma divisão para eles, né? Que eu tenho aqui, tá minha caixa de texto, ó, o search. Deixa eu dar um Ctrl Shift I aqui que está um pouquinho deslocado. Depois tem os radius, tá? Depois tem o botão. Então eu poderia colocar esses caras numa divisão e criar uma margem para divisão, ou de maneira um pouquinho mais rápida e prática, tá? Eu posso pegar o botão buscar, colocar nele um margem top 5px, vamos ver se é suficiente. Já tá bom. E o que mais que eu preciso fazer? Ó, esse botãozinho aqui também eu preciso dar um respiro para ele, né? O cadastrar CEP. Por que eu tô com 2 estilo responsividade aqui? É do outro projeto? Opa! TN cadastrar, deu um espacinho legal aqui, tá? E eu vou colocar o width desse cara aqui também para acompanhar o tamanho dessa caixinha de texto aqui. 50px, tá? Mas a gente lembra de colocar também no body, né, o min width dele, para não ser sempre menor que 300 pixels, tá? Acho que é um tamanhozinho menorzinho de tela, para não ter perigo de esgarçar depois, caso alguém queira diminuir um pouco mais que isso, aí ele criar a barrinha de rolagem embaixo, tá? Bom, então temos aqui o nosso item cadastrado, só que nossa referência ele está centralizado, né? Mas como esse cara aqui, né, é um container, eu tenho um container que está envolvendo esses caras, né? Para centralizar eles, fica bem tranquilo, tá? Porque o meu form busca, ó, já é um flex, tá por coluna. Se é por coluna, esse é o eixo. Se eu quero alinhar na horizontal, então fica o align items center e a gente joga eles pro centro, tá? Então, ó, podemos diminuir, como eu falei, a gente vai ter que colocar um tamanho mínimo, pelo menos, né? Vai ter que superar um pouquinho 250, porque senão ele ainda assim continua dando uma esgarçadinha no nosso formulário. Então a gente pode parar a aplicação quando a gente estiver aqui, mas primeiro eu vou fazer tudo, depois a gente considera isso, tá? Bom, que mais que está acontecendo aqui, tá? Ó, perceba o seguinte, ó, o meu form aqui, tá? O horizontal form, ele já está com uma responsividade nativa, ó. Olha que aqui está o tamanho normal. Olha que eu começar a diminuir, ó, chegou num ponto aqui, ó, ele já refez, ele já jogou
os labels para cima, os campos de texto para baixo, tá? E depois o resto já fica bonitinho aqui. Então, eu não vou me preocupar com ele, tá? Então, tá dessa forma e fica dessa forma aqui. Para mim, tá ok. O que eu vou me preocupar agora? Vou me preocupar com o menu, pode ser? Quando que o menu ele está começando a dar uma esgarçadinha? Tô aqui 930, 800 e pouquinho, tá? Aqui na casa dos mais ou menos 880, 900, tá? Então a gente vai fazer um Media Query aqui para ele também, tá? Então eu vou deixar até um pouquinho maior. Vou colocar aqui. Não vou deixar chegar no limite, não. Vou colocar uns 920, pode ser? Vou colocar uns 920. A hora que passar 920, a gente já apresenta o nosso menu novo para o usuário, tá? Então vamos lá. Esqueci, desculpa. O Web WhatsApp de novo. Media. Max. Width. 2 pontos. 920 tinha falado, né? 920 px. E aí o que a gente vai precisar alterar, né? Vamos ver aquele menuzinho nosso lá. Ele está no header, certo? Se eu considerar o header como container, eu teria dois elementos, né? Seria o cabeçalho aqui, o H1, tá? O nome da empresa, e a navegação, certo? E percebam que no teste que eu tinha feito, né? O que tinha acontecido, ó? Esse carinha aqui e esses carinhas aqui embaixo, eles foram dispostos em formato de coluna. Então, como se eu tivesse jogado o Logistic IA como um item, né? Disposto numa linha e outro na linha de baixo, o que caracteriza o display de coluna, tá? Apesar de ser as linhas, né? Mas coloquei um e fui colocando os demais elementos logo embaixo, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é pegar o header, colocar para baixo que eu vou ter algumas configurações menores, tá? E alterar o flex direction dele para column, ok? Então, aparentemente, tá? Isso seria o suficiente. Aí vamos ver o que vai acontecer. Esse cara não, meu filho, tá? Eu salvei você, meu filho. Header não é identificador ou cabeçudo, tá? Ó, perceba que ele pegou, a hora que eu diminuí, de fato, ele tá dando display desses caras aqui por coluna, ó. Um item em cima e o outro item embaixo, tá? Só que esse item de baixo, o display dele não tá por coluna, tá? Então eu tenho que pegar o display desse cara aqui e passar por coluna também para ficar um embaixo do outro, tá? Então, vamos pegar lá. Esse carinha aqui, né? Ele, na verdade, ele tá dentro do header, dentro do nav, dentro do L, né? Para não ficar fazendo um encadeamento, tá? Eu vou colocar uma ID aqui, vai ser igual links nav. Opa. Agora sim, o hashtag, né? O cabeçudo. Eu vou falar que ele tem o display flex, porque eu não tinha alterado ele, porque o nav já tinha colocado por padrão um do lado do outro, tá? E aí, opa, display flex. E aí o flex direction dele vai ser igual a column. E aí vamos ver o que vai acontecer. Já melhorou um pouquinho, né? Só que ainda tá bem estranho, né? Porque o meu logística tá aqui e esses carinhas aqui estão um pouquinho para cá, um pouquinho para direita. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho esse UL, tá vendo o Lzinho aqui, ó? Ele tá com um paddingzinho à esquerda, por padrão. Tá vendo? Tá?
a corzinha verde aí é do padding, tá? Então tem um padding à esquerda preenchido. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o padding left dele 0. Legal, tá zerado, tá? Só que ainda tá um pouquinho diferente. Esse cara aqui, ele tá mais ao centro, né? Não tá tanto para a esquerda. Bom, e aí o que eu vou pegar e vou fazer? Bom, esses carinhas aqui, né? Eles estão no header, certo? O header é o container. Eles estão dispostos por colunas, portanto, se eu quiser alinhá-los na horizontal, eu vou utilizar o align items, né? Que é o eixo oposto ou perpendicular ao principal. Então, eu vou chegar aqui e vou falar align items center. Tá? Já centralizei eles, tá? Só que vamos ver o que pode estar acontecendo. Ó, o header tem esse tamanhão inteiro aqui, tá? Só que o nave aqui, tá? Ou mesmo se a gente pegar aqui o nosso links nave, ou a largurinha dele, tá? Tá bem juntinho aqui, mas tem espaço para eles esquecerem, né? Porque eles estão dentro do header, meu header é maior que isso, tá? Então eu vou colocar aqui também dentro do links nave, tá, que eu já tenho a referência fácil para ele. Aqui eles vão ter 250 pixels. Aí eu já aumento um pouquinho eles, tá? Mas percebam, né, que tem uma coisinha um pouquinho diferente ainda, né? Que tá tudo muito colado nesse carinha aqui, ó. Tem um espacinho embaixo dos itens, tá? Aqui esses itens, eles estão colados, tá? Então a gente vamos resolver isso na base da margem, né? Então se a gente pegar aqui o link naves, links nave, né? Links nave, tá? O LI deles a gente pode colocar uma margem bottom de 3px. Vamos ver se ele dá uma descoladinha. Acho que ficou um pouquinho mais, né? 5px mesmo. 5px já deu uma deslocadinha aqui pra gente, ok? Bom, dado isso, né? A gente já resolveu o nosso problema do menu, certo? O que mais que a gente tem para resolver, tá? Olha aqui embaixo, coisa feia que ficou, né? Perceba que aqui embaixo o que está acontecendo, né? Eu tenho, vamos pegar qual que é o espaçamento que a gente utilizou aqui na hora de exibir os resultados, certo? A gente tem aqui a nossa div resultado. Vou pegar aqui no nosso estilo, tá? A gente tinha o display flex wrap, space between, né? Ou seja, insere um espaço entre os elementos. Acho que foi inclusive o mesmo que a gente utilizou. Space between por header, né? Ou seja, para um item ficar no começo, posicionado no começo, outro item ficar posicionado no final, tá? Para dar uma distribuição legal entre esses elementos. Só que aqui, até o princípio, né, nossa ideia estava bem legal, né? O space between um no comecinho, outro no final, né? Os espaços aqui divididos entre os elementos centrais divididos de maneira equidistante, né? Até o momento aqui que eu 4, ó, não coube mais 3. O 3 não tá tão legal assim, mas até que dá para encarar, tá? Vamos diminuindo. O 2 aqui, o 2 já ficou feião pra caramba, né? Porque ficou um do lado, um do outro. Putz, já dá um espaço em branco no meio, tá? O que eu poderia fazer nesta situação, né? Vamos pegar uma medida aqui, ó. Hora que deu 1000. Até aqui tá bom, né? 1040. Eu vou
colocar também no 1020 da vida, alguma coisa assim, 1050, tá? Pode ser também, acho que eu já tenho algo parecido aqui. Não, não tem algo parecido não, tá? Então, vou colocar aqui um @media max width 1050 px. O que eu vou fazer com este carinha aqui? Bom, tem algumas soluções para a gente fazer com ele, tá? A primeira, tá, é eu tentar alterar o espaçamento, o tipo de distribuição desses itens aqui na tela, tá? Então, se a gente pegar novamente esse carinha aqui, tá? A gente vê como que ele está aqui no nosso estilo, ó, de ver resultado, tá com o Justify Content Space Between. Vamos ver se a hora que a gente alterar, opa, o Justify Content para Space Around. Vamos ver se vai ficar um pouquinho melhorzinho, tá? Aí pode ser. E aí a hora que eu tiver um item, tá o Space Around, tá? Pra mim, achei que ficou legal, tá? A hora que tiver aqui vai, aumentou, vai o outro, tá? Então, basicamente, eu alterar a forma com que esses itens são dispostos na tela, já dá um resultadinho legal, tá? Sinceramente falando, essa ideia do Space Around me ocorreu agora, tá, gente? O que o cabeçudo tinha feito na primeira tentativa dele? Eu tinha pegado esse carinha aqui, a hora que chegou nesse momento, eu coloquei o Align Item Center, tá? E aí eu coloquei uma margem nos elementos, foi isso que eu tinha feito, tá? Também dá pra... o Align Enter, Justify Content Center, que é o display de row, né? E aí eu tinha colocado uma margem nos elementos. Acho que o efeito ficou até parecido, né? Eu só não sei como é que tá o último elemento aqui embaixo. É que aqui eu tô com elemento par, né? Vamos colocar, deixa eu tirar um elemento. Aí ficou igual, ficou centralizado também. Igual tá esse último item aqui, tá ok? Caso você não queira que ele fique centralizado, não tenho muito o que fazer, tá? O que eu já vi gente fazendo é pegar o last child, que dá para pegar, né? Pega a divisão, 2 pontos, last child, e calcula o tamanho da margem que ele tem que ter aqui do componente, tá? Ou coloca um componente em branco, manda ele crescer o resto. Aí tem que fazer algumas gambiarrinhas aí pro negócio ficar bonitinho, tá? Lembrando que esse tipo de posicionamento aqui, vamos dizer assim, quadricular ou, né, em grade, né, é melhor fazer com um grid. A gente está mostrando como é que dá para fazer. Caso você achou bonito, tá? Pode deixar desse jeito, não tem problema não, tá? Mas aí tem alguns probleminhas eu fazer dessa forma aí, tá? Ok? Se bem que esse daqui ficou mais bonitinho, né? Esse que eu fiz, Space Between, ficou mais bonitinho. Tá? Aí tem um probleminha, ó, quando você tem 4 e tal. Então, de fato, né, ele fica bem mais fácil aqui fazer pro Gradient. Nós estamos vendo como é que fica com o Flexbox. Tá? Beleza, agora vamos trabalhar aqui nessa parte de baixo. Tá? Nessa parte e nessa parte, mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Tá? Então até lá.